E eu gostaria que o senhor iniciasse, né, a sua participação dizendo quem o senhor é, começando pela sua história. Não só a história política, mas a sua história de vida, para que a gente conheça. Muita gente hoje não sabe, às vezes, quem é o Vilmar Furini, né? Não sabe que foi presidente do Comitê de Emancipação da nossa cidade, não sabe que foi primeiro prefeito. Então, eu gostaria que o senhor abrisse a fala, se apresentando e nos pincelando aí, mais ou menos, um pouco da sua história, por que o senhor veio para Balneário Pinhal e etc, etc. Eu vim para Pinhal. Na realidade, eu estudei em colégio de padre. Fui filho da colônia, trabalhava na agricultura, trabalhava com meus pais, trabalhava com meus irmãos, mas todos eles foram devagarinho, foram todo mundo embora. Eu só era o nenê da família, e aí eles foram indo, e eu fui ficando, e um dia passou um padre lá, disse que eu peguei e fui embora com o padre lá para Carazinho, estudar no colégio de padre, e depois fui para Canela, né, do mesmo colégio, da mesma congregação. E aí consegui a cabeça da gente se libertasse uma série de coisas e de fazer essa caminhada, de me construir. E chegou a um ponto que os padres acharam que eu tinha evoluído demais e que eu estava fazendo já um estorvo dentro da congregação. Eles me convidaram a me retirar. Pois se arrependeram. Pois 6 meses depois me procuraram, queria que eu voltasse, porque eu por acaso eu era um líder nato, tanto em Carazinho, quando cheguei em Canela, que a gente mais velho do que eu, mas tudo, e eu era um cara que cheguei lá já botando a revolução. Eu que trabalhava, eu pagava meus estudos na gráfica, trabalhava de noite, 6 horas à noite, das 8 às 2 da manhã. Isso eu não tinha, meu pai não tinha dinheiro, essas coisas não tinha, todo mundo trabalhava, meus irmãos, todo mundo trabalhava. Então a gente fazia por nós mesmos. Mas ali eu consegui ganhar respeito da comunidade de Canela. E isso fez com que a gente me consolidasse. Mas um dia que os caras me mandaram embora, e eu fiquei um pouquinho, perdi o ar, perdi o chão. Na época não tinha telefone, não tinha nada. Aí falei com... Aí nem voltei para casa do pai e da mãe. Fiquei com as minhas irmãs em Canoas, que elas tinham uma casa ali em Canoas. E aí eu comecei a trabalhar daí junto com o Gordo, falecido tio Beno, e no Internacional, no Barril, dentro do restaurante do Barril. E aí comecei uma caminhada e logo depois o Elcio me fez um convite. Para mim trabalhar na churrascaria, copeiro lá do Barranco, né? E aí, dali, eu aos 19 anos, terminei assumindo a gerência da matriz do Barranco, que é a Churrasquita, que é uma churrascaria, a segunda churrascaria mais antiga do Rio Grande, que só perde para Santo Antônio, e ela está viva ainda hoje lá. A minha ida para a Churrasquita me abriu um leque de contatos de pessoas que eu não tinha como garçom, ou como copeiro, ou como garçom lá do Barranco. E quando fui para a Churrasquita para assumir a gerência, para assumir o protagonismo, e a gente terminou ficando uma referência, voltou a ser referência no centro de Porto Alegre, como churrascaria. E isso fez com que eu transitasse, aliás, tomei uma decisão de nós abrir a busca da clientela que tinha ido embora. E ali eu comecei a chegar na Assembleia Legislativa, na CE, na Corsã. No Palácio da Justiça ali, que era do lado. Do lado, né? Na Assembleia Legislativa. Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Dos prefeitos que começaram a vir, eu fiz um monte de folderzinhos, aqueles folderzinhos pequenininhos, e ia nas grandes, no pessoal da VARIC, e a gente começou a ter uma diferença de atendimento, pessoal que era da Assembleia, pessoal do Tribunal de Justiça, aos juízes. Primeiro eu tenho uma referência muito grande, o doutor Antônio Salatino Neto e o doutor Castelo Branco, que era do Tribunal do Júri de Porto Alegre. Foi um cara que acreditou em mim lá no início. Aí começou as relações com o doutor Antônio Salatino Neto, que era o pretor dos juízes, na época ele não era pretor, mas ele era o cara que fazia ele morava do lado da Churrasquita, e ele era um cara tranquilo, um cara maravilhoso, e assim, isso foi se construindo. Daí depois conheci a dona Vera, a gente começou a namorar, essas coisas todas, a gente casamos, daí veio a Gabi. Logo depois que a gente casou, 3, 4 meses, um ano sendo casado, a Gabi já estava ali. E só que a Gabi nasceu com uns probleminhas de respiração, aquela coisa toda, eu morava perto do hospital de clínicas,
na Protásio. E o médico disse, vocês têm que ir embora, vocês não podem ficar porque ela tem uma bronquiolite, acho que era um troço nós ia perder ela, porque ia todo dia no hospital de clínica, todo dia. Aí eu já tinha comprado um terreno aqui no Pinhal. Ali na 25 de março. Isso, 25 de março. Aí terminei comprando 5, 6, comprei 8 terrenos depois e fiz um campo de futebol. Foi um ícone, uma diferente em todo o litoral norte, os campeonatos da Brigada Militar, dos surfistas, do salva-vidas. E a gente começou dali no Gabriela. Quando vim embora para Pinhal, abri um armazém. E o armazém vendia muito bem. E eu depois daí comecei a fazer um dia, fiz por acaso um frango aberto, sim, o frango inteiro, aberto que eu tinha feito uma churrasqueirinha. E o Chico da Madechave viu aquele frango, eu tinha feito frango com queijo, passei manteiga e queijo ralado e botei para dourar aquele frango. Estilo do porco a barranco. Isso, do lombo de porco a barranco. Isso, lombo de porco a barranco, só que eu fiz com frango. Sim. E o Chico falou, não, eu não vou, eu vou comer esse frango. Ele ligou pro pai, na época não tinha telefone, mas eu não sei. Aí veio o pessoal da Madechave lá, e aí ele disse, tu vai botar esse aqui que eu vou garantir. E ele vinha todo sábado mesmo, sexta e sábado, o Chico com a esposa dele, e aí começou, e aí tive que começar, tinha 4 mesinhas, de 4 foi para 8, de 8 para 16, 16 para 32, e assim fechei a parte que era o armazém, transformei pro fundo, e fiz pizzaria, e aí depois era um lado do restaurante, depois pizzaria, depois lá no fundo construí a churrascaria e galeteria, que foi um outro passo. Aí isso já estava em 9 anos, 8 anos, 7 anos, eu acho que eu estava ali. Já tinha 3 restaurantes, né? Praticamente um colado no outro, mas que foi o início da minha caminhada, que foi o início do Gabriela, que foi o início do tudo. O César pequenininho, né? Porque cada 8 anos vinha um. Veio a Gabi, 8 anos depois veio o César. 7 e 8. Depois 8 anos depois veio a Aninha, assim vinha um, né?